Muito bom dia aos queridos amigos, aos internautas conectados, aos que estão vendo gravado. É uma satisfação, uma honra imensa estar aqui no salão do Centro Espírita Allan Kardec. Realmente nós temos vindo a Campinas muitas vezes nos anos que se passaram em variadas instituições, mas também nesta, a quem guardamos lembranças muito gratas pelos companheiros que aqui atuaram e atuam, levando adiante o ideal espírita. Minha saudação a todos, minha alegria, minha gratidão. Eu quero, antes de qualquer palavra inicial, antes de qualquer referência à temática da manhã, lembrar o nosso Pedro de Camargo Vinícius, que nasceu no dia 7 de maio. Para aqueles que não conhecem a obra de Vinícius, seria muito interessante, seria muito oportuno que procurassem pesquisar sobre esse grande vulto voltado à educação. E a doutrina espírita, sendo uma doutrina eminentemente educadora, deve receber a nossa atenção, deve merecer o nosso cuidado para entendermos os seus fundamentos e especialmente aplicarmos esses fundamentos em nossa melhoria pessoal. Objetivo maior da existência no planeta. A Vinícius, onde estiver, o nosso abraço de gratidão, de alegria, de profunda admiração pela sua dedicação ao tema da educação. E quando nos referimos à causa e casa espíritas, são duas palavras muito diferentes, porque afinal de contas, a causa significando este conjunto metódico de ensinamentos codificados, organizados por Allan Kardec e que norteiam a prática espírita. Quando nos referimos à casa espírita, ela é resultado deste ideal vivido, assimilado, sentido, embora sob as limitações humanas, uma vez que somos criaturas humanas, sujeitas a equívocos de toda espécie, a interrogações, a dúvidas, e, portanto, há uma conexão muito grande entre causa e casa. Porque a assimilação da causa levará naturalmente ao trabalho na casa. E o trabalho persistente, continuado na casa, levará a uma melhor compreensão da causa que nos norteia a vida. Então é uma alegria imensa estar aqui nesta manhã. Tivemos ontem no Shopping Dom Pedro o lançamento do livro e eu quero dizer de público aqui, cumprimentar a iniciativa da casa, do Centro Espírita Allan Kardec, não pelo autor, não, mas pela causa do Espiritismo. Justamente porque esta iniciativa de tornar público, levar a lugar público esta assimilação, este ambiente de fraternidade deve merecer de nós ampla dedicação. Porque o Espiritismo é uma proposta viva de vida, é uma proposta de renovação e a expansão desse pensamento só produz benefícios, desde que saibamos assimilá-los e vivê-los integralmente. O ambiente harmonioso, o ambiente descontraído, a fraternidade pura foram ingredientes vitais na tarde e noite de ontem. E queremos, pois, cumprimentar e agradecer pela honra do convite e da oportunidade. Mas a causa espírita, naturalmente, ela surgiu das obras da codificação. Porque, afinal de contas, é neste conjunto de ensinamentos, neste código de informação doutrinária, organizado por Allan Kardec, que não fundou o Espiritismo, não inventou o Espiritismo, não é fruto da sua imaginação, mas fruto da observação atenta, metódica dos fenômenos produzidos pelos Espíritos, que ele teve a oportunidade de constatar a existência, a sobrevivência, especialmente a comunicabilidade conosco, aqueles que estamos encarnados, vivendo a experiência carnal do aprendizado continuado. E estas obras, a partir do Livro dos Espíritos, que nós procuramos fazer como base dos nossos estudos, fonte límpida, original, para que inspirem as nossas ações consequentes,
continuadas no tempo e no espaço, realmente sejam aquela orientação que nos permita agir com retidão, com fidelidade, com coerência. Porque essencialmente a doutrina espírita tem esse caráter de coerência, esse caráter de bom senso, de discernimento que somos convidados a exercer, para não raiarmos pelo fanatismo, para não cairmos nos precipícios da vaidade, para não nos deixarmos seduzir por pretensões vãs. Todos nós temos um compromisso com o Espiritismo que vamos assimilando. É verdade que gradativamente, porque vai depender muito da o próprio desenvolvimento da maturidade individual, mas que se refletirá naturalmente no comportamento, nas ações que se desenvolvem em nome do Espiritismo. E as obras básicas, a partir do Livro dos Espíritos, que nós estamos habituados a consultar, a estudar, a pesquisar, deve ser o roteiro vivo das nossas ações. E é preciso que se fale continuamente de Allan Kardec. Não se pode substituir a obra de Allan Kardec, ignorá-la por força de outras obras que supostamente possam e queiram trazer novidades. A base está em Allan Kardec. Toda a origem fiel da doutrina espírita, com a sua lógica, com o seu raciocínio, está em Allan Kardec, que deveremos sempre consultar, sempre colocar em evidência, justamente pela lógica, justamente pela lucidez, que este conjunto de obras de um homem eminentemente racional, de um cidadão que usou o raciocínio, a lógica, o bom senso, o discernimento, para a partir das observações e das informações colhidas dos Espíritos, pudesse nos apresentar a obra da codificação, que naturalmente depois foi acrescentada à Revista Espírita, esse laboratório vivo de experiências, as chamadas obras complementares, que inspiraram o surgimento dos adeptos do Espiritismo, que por sua vez fundaram as instituições ao longo do tempo, nas décadas que se seguiram. E nós temos hoje uma quantidade muito grande de instituições inspiradas pelo Espiritismo. E é importante, pois, destacar que um dos aspectos, como dissemos, mais importantes que se destaca nas obras da codificação é o de lançar luzes sobre o Evangelho do Cristo, aclarando e tornando-o mais fácil na assimilação de seus conceitos. Eis aí, o papel é a doutrina do Cristo, é o Evangelho, a lei divina que Ele apresentou, que Ele viveu, que Ele trouxe, que Ele descortinou aos nossos olhares, aos nossos ouvidos, ao nosso raciocínio ecoando no tempo. E o papel que se destaca em toda essa obra de Kardec é facilitar o entendimento mais amplo, não ao pé da letra. Na época Jesus não podia falar tudo, não era possível, os homens de sua época não o compreendiam, faltava-lhes algo mais, que a doutrina espírita veio completar depois. Estamos, pois, diante de um tesouro, o tesouro da doutrina espírita, a que somos chamados e convocados a preservar e a difundir, e claro, a viver, apesar das nossas mediocridades internas, das nossas angústias, das nossas fragilidades morais ainda, porque estamos caminhando para construir uma fortaleza interior. É fruto da evolução inevitável, é lei. E o Evangelho do Cristo é lei de Deus. E a doutrina espírita é uma síntese dessas leis. Quando nos deparamos com o Livro dos Espíritos, nós sabemos o seu conteúdo. Está à nossa disposição desde lá 1857, dividido nos 4 livros conhecidos, nas 4 partes, que se desdobraram nas outras obras. Vamos nos valer do Livro dos Médiuns, que muita gente acha chato, antiquado. Experimente passear pelo índice do Livro dos Médiuns. Tem essa curiosidade didática de passear pelo índice e procurar nos capítulos que se seguem a grandeza desta obra que nos ensina tanto.
para conhecer esta faculdade humana, que não é invenção do Espiritismo, que não é exclusividade do Espiritismo. No centenário da Umbanda, eu fui convidado a falar num terreiro de Umbanda. Eu já tinha publicado meu livro Médiuns, que saiu em 2008. E quando ali, na presença daqueles médiuns e suas práticas próprias da Umbanda, que todos devemos respeitar no estágio em que se colocam, eu pensei cá comigo, meu livro ficou manco. Porque ali está uma experiência humana, cultural, daqueles irmãos que também se dedicam ao intercâmbio com os espíritos, talvez de uma forma diferente daquela que nós estamos habituados, mas que também significa a cultura humana colocada à disposição da humanidade. Então, se pararmos para pensar no índice, nós vamos nos entusiasmar e nos sentiremos imensamente convidados a averiguar aqueles capítulos do Livro dos Médiuns, que Kardec vai escrever na introdução, na primeira frase, na primeira página do livro, que todos os dias a experiência confirma que as decepções e as dificuldades na prática do Espiritismo têm origem na ignorância dessa ciência, nos princípios dessa ciência, e por ali vai. E na mesma introdução ele vai citar que a leviandade de certos médiuns causaram mais prejuízo do que se crê na opinião de muitas pessoas. Exatamente porque nós temos que conhecer esta faculdade humana inerente a nós mesmos. Nas suas variadas manifestações, não existem duas mediunidades iguais. E cada uma das qualidades mediúnicas, se podemos nos expressar assim, traduz-se em um grau muito diverso de apresentação, de percepção. Todos nós somos médiuns. Eu não sou médium ostensivo. Eu já falei isso aqui, podem ficar sossegados, sou eu mesmo que estou falando, não é nenhum espírito que está falando pela minha boca, não é um fenômeno de psicofonia, sou eu mesmo. No entanto, a minha mediunidade é intuitiva, é como se os espíritos abrissem as caixinhas dos conteúdos que já estão aqui estudados e acionassem para usar no momento devido. Então, o Livro dos Médiuns é uma joia que nós precisamos voltar a consultar, estudar, pesquisar continuamente, para que a dedicação à causa, na prática, dentro da casa, seja coerente com os ensinamentos. O que não dizer de o Evangelho segundo o Espiritismo, explicando as máximas morais do Cristo. Ora, a obra mais lida, mais vendida, mais difundida, mais utilizada, mais pesquisada para as argumentações filosóficas, para as argumentações morais, para a apresentação de seminários, palestras, grupos de estudos. Aqui está a presença do Cristo em abundância, com as suas lições diretas ao coração humano, para que saibamos o norte a tomar nas nossas decisões e compreenderem o céu e o inferno, a justiça divina. Afinal de contas, vivemos uma época de contrastes, um momento complexo da história. Como funciona a justiça em todas essas ações de desequilíbrio, de incoerências, de extremos que vemos diariamente? Vamos compreender lá, estudando o céu e o inferno, que não são locais, são estados de consciência. Tudo isso nos faz bem dizer a obra da codificação, que se completa com a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Especialmente lá nos capítulos 13 a 18, nós vamos encontrar a questão das predições, dos chamados milagres atribuídos a Jesus, as ocorrências todas vinculadas a estes propósitos de entendimento que precisamos desenvolver com o espírito de pesquisa que devemos nos aplicar a nós mesmos. Esta vontade de procurar, de tentar entender, de estudar, de pesquisar no espírito da letra e aprofundar a pesquisa nos conceitos ali apresentados. E nós vamos encontrar, para amar o próximo, o espírita não pode estacionar na ignorância. Precisa aprender, adquirir conhecimento, instruir-se. O espiritismo não é somente manifestação de espíritos.
Eis aí o que muita gente pensa, né? Quando fala em espiritismo, o pessoal pensa que os espíritas falam com os mortos. Ora, o espiritismo, primeiro, que não fala com mortos, e segundo, que não se dedica exclusivamente a reuniões mediúnicas. A prática espírita, o espiritismo praticado, não é apenas manifestações mediúnicas. O espiritismo praticado é toda a série de vivências que nós temos, inspiradas pelo espiritismo. Então isso abre uma perspectiva nova. O que estamos fazendo agora é uma prática espírita, uma programação de uma casa que abre o seu espaço, o seu horário, para a reflexão de conceitos doutrinários. Então o espiritismo não é somente manifestação de espíritos, é a doutrina do Consolador, o Espírito da verdade, prometido e enviado por Jesus para nos orientar. Necessitamos conhecer as obras básicas do Espiritismo para melhor compreendermos as leis que regem a vida e o universo. Então a conclamação a todos nós permanece, para que não nos desliguemos da origem, não nos desliguemos da fonte original, da fonte de fidelidade, do conteúdo real do que é o Espiritismo, que significa a causa. A causa do Espiritismo é o amor e o progresso. A causa do Espiritismo é proporcionar a todos nós o real entendimento do que é a vida. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui? Ora, isso abre um universo de reflexões. Isto abre um universo para a vida toda. Isso pode modificar os sentimentos, isso pode modificar o comportamento, isso altera o relacionamento social, isso influi nas decisões todas da vida familiar, da vida individual, da vida profissional, do relacionamento como um todo, colocando em evidência os prejuízos do ciúme, do melindre, da ignorância, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que são mazelas que precisamos combater em nós, ao mesmo tempo que estamos estimulados à conquista das virtudes. Nem sempre é fácil, porque nos deparamos com as nossas próprias tendências. Há uma tendência egoísta em nós ainda, ou, se não for egoísta, uma tendência de acomodação, e somos convidados a alterar esse padrão, para que o nível e a qualidade de vida na terra, moralmente considerada, se altere. Nós nos assustamos com os episódios grotescos da atualidade, esquecendo-nos que o detalhe está dentro de nós mesmos, vencendo as tendências, vencendo as dificuldades que nos são próprias, para alçarmos esse voo de progresso que nos levará à felicidade. Nós não percebemos isso, e não é uma felicidade ociosa, não, é uma felicidade de trabalho e mais trabalho, conforme vamos tomando conhecimento, consciência da grandeza do universo. A consciência nos conclama ao trabalho continuado, perseverante, de qualidade. É algo extraordinário, porque nos entusiasma. Ser espírita não é apenas fazer palestras, não é apenas ouvir palestras, não é apenas receber passe, fazer passe, conversar com espíritos, participar da reunião mediúnica, não. O espiritismo é muito mais do que isso. O espiritismo é uma proposta de renovação interior, é a causa do espiritismo, que entusiasmou em todos os tempos, desde o seu surgimento, corações que se dedicaram à expansão deste conhecimento. Daí o surgimento, portanto, do Centro Espírita. Claro, aqueles que fomos conhecendo o Espiritismo, sentimos a grandeza desta causa, a bondade de Deus para conosco, a presença viva de Jesus entre nós. E começamos a formar núcleos de pessoas interessadas no mesmo objetivo, de pessoas motivadas por esta causa brilhante, magnífica, incomparável, inesgotável, encantadora. Nada se compara à grandeza do Espiritismo, nada se compara à sua grandeza moral,
a sua grandeza doutrinária, cultural, intelectual, moral, nada se compara. Então, em todos os tempos, companheiros variados, pioneiros, vamos nos referir ao Brasil. Não precisamos nem sair do Brasil. Depois do trabalho elaborado por Allan Kardec, essa semente que aqui caiu e frutificou-se abundantemente, e para cá foram enviados grandes nomes, como o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, como Caibar de Souza Schutel, como Vinícius, citado aqui no início, como Batuíra, e tantos outros que poderíamos elencar aqui. Não daria tempo. É uma multidão, é um exército de trabalhadores. Por que não nos alistarmos entre esses trabalhadores que viveram o seu tempo também de homens e mulheres? Espíritos que desenvolveram uma nobreza muito grande, fizeram história, deixaram exemplos para todos nós. Então nós estamos diante da casa espírita, surgida do ideal da causa. Que coisa linda! Nós estamos aqui hoje dentro de uma casa espírita, fundada lá em 1938. Os personagens fundadores desta casa e trabalhadores ilustres que deixaram sua lucidez aqui presente, fizeram com que ela funcionasse e continua funcionando pelas atuais lideranças, pelos coordenadores, que aqui colocam também seu entusiasmo, sua dedicação para que a casa continue. E uma casa espírita, grande ou pequena, não importa, cada uma se caracteriza pelo seu próprio perfil. Eu viajei pelo Brasil todo e conheci casas das mais diferentes atuações e nas mais diferentes condições. Conheci casas dirigidas e frequentadas por pessoas analfabetas. Conheci casas com escada rolante, elevador, vários andares. Conheci casas sem paredes, chão de terra, sem cobertura, debaixo de uma árvore. Conheci casas sem nenhuma estrutura física, no entanto, o ideal ali presente. Criaturas movidas por esse desejo de trabalhar na seara do Cristo, organizando-se como podiam. E claro, somos criaturas humanas, com as nossas dificuldades próprias. Mas uma casa espírita, grande ou pequena, não importa. É claro que a dimensão maior exigirá maior organização, maior efeito dos seus trabalhos, mas a casa pequena não é diferente, o objetivo é o mesmo. O objetivo é dispor o conhecimento ao alcance de todos, motivar o trabalho, oferecer oportunidades. E nós vamos ver uma imensidão. Eu relacionei ali, mas não vou ficar comentando. Seria ocupar um tempo demasiadamente longo, seria necessário um seminário, como até já fizemos aqui, para discorrer sobre as variadas atividades de uma casa espírita. Mas o fato é que desde as palestras, desde as reuniões mediúnicas, os passes, os cursos e as demais atividades que vão surgindo, inclusive de aulas para as crianças, a atividade de jovens, a casa espírita abre uma perspectiva gigante para que nós nos alistemos nesta ordem de serviço, para que coloquemos o nosso tempo, a nossa habilidade, o nosso gosto, o nosso desejo de ser útil, para que a casa se fortaleça, porque fortalecendo a casa, ela será mais um foco luminoso para estender os benefícios do Espiritismo em favor de uma coletividade hoje extremamente carente de espiritualidade. Nós vemos aí os episódios grotescos, eu já usei essa palavra hoje, mas é a melhor palavra que cabe no contexto social da atualidade, com todo tipo de extremos na violência, na sexualidade deturpada e mesmo na espiritualidade deturpada, onde surgem aproveitadores, exploradores. Nós vemos todo quadro de desonestidade, vemos quadro de abusos, de violência de todo tipo. Uma humanidade que se debate com dúvidas intensas, com questionamentos internos, às vezes aparentemente insolúveis, questionamentos que se abrem, se depositam nos corações,
atormentando muitas mentes, dividindo famílias. E nós temos o conhecimento nas mãos. Nós temos o conhecimento à disposição. É preciso apenas adaptá-lo para transformá-lo numa lição viva de conforto, de consolo, de orientação aos diversos quadros que procuram uma casa espírita. Esses ouvidos de ouvir e ao mesmo tempo devolver com palavras consoladoras, que pode ser usada numa palestra pública, que pode ser usada numa reunião de estudos, que pode ser e deve ser usada no atendimento fraterno individual. Com esta proposta límpida, nós vamos conseguir, nesses itens todos, que não se esgotam, aí estão alguns, nós vamos conseguir colocar a clareza do Espiritismo, para que os integrantes e envolvidos com as atividades de uma casa espírita respeitem o Espiritismo, valorizem a casa que estão vinculadas e façam com que essa luz se projete a partir de si mesmo. Porque poderemos dizer, eu sou um trabalhador espírita, eu desejo que o meu entusiasmo, a minha alegria, a minha gratidão pelo Espiritismo se expresse na forma de vibrações carinhosas para aqueles que se debatem nos medos, nas angústias, nos traumas, nas recordações e lembranças amargas, e que não compreendem este quadro sofrido da humanidade. Mas este quadro sofrido da humanidade, esses quadros deprimentes com que nos deparamos diariamente, tem uma causa, tem origem nos desequilíbrios que ainda estão em nós. Não existe uma forma mágica do passe ir lá e tirar o desequilíbrio. O passe atenua muito. O passe pode até curar, a depender dos méritos, da circunstância da pessoa envolvida. Mas o passe precisa da participação do próprio beneficiado, para que ele se disponha a melhorar-se. Se nós recebemos o passe e continuamos com as nossas manipulações de bastidores, se continuamos com os nossos palavrões, com a nossa revolta, nós vamos neutralizar esses efeitos. Então a renovação moral de cada um de nós é a chave. E administrar uma casa espírita não é fácil, não é brincadeira, porque além da administração material de uma casa, para que ela funcione, nós temos que administrar pessoas, inclusive a nós mesmos, se formos dirigentes, coordenadores, etc. Não é brincadeira a administração de uma casa espírita. E nós podemos ir gradativamente entendendo isso para nos tornarmos facilitadores do funcionamento de uma instituição e nunca dificultadores. Nós nos tornamos dificultadores quando criamos questículas dispensáveis. Nós vemos o quadro conturbado político do Brasil, é fruto das intrigas, é fruto do mau uso do verbo, é fruto da maledicência que vai criando um ambiente de perturbação. E o centro frequentado, a casa frequentada por criaturas humanas que somos nós, sujeitos que estamos a comportamentos indesejáveis, nesses quesitos morais, precisamos nos vigiar, precisamos pensar como estamos utilizando o nosso verbo, nossa consciência, nossa moralidade, nossa participação, que influi diretamente no funcionamento desses itens que aí estão. Por isso, meus cumprimentos, a iniciativa de ontem, um ambiente fraterno, foi notável, foi leve, independente do autor. O autor é secundário, absolutamente secundário. O autor é um protagonista temporário, mas pela doutrina espírita, pela grandeza desta doutrina racional, fazer com que o conhecimento esteja à disposição e se projete em favor de todos. Isso nos lembra que a causa é maior que a casa. A causa é maior que a casa. Embora a casa procure representar a causa, embora a casa procure viver a causa é maior que a
casa e nós temos que ter consciência disso. Isso nos leva a valorizar as iniciativas de outros irmãos, de outras casas, e dentro das possibilidades, aproveitarmos experiências umas das outras e fazer prevalecer em primeiro lugar a causa. Porque se a gente prevalece a causa, a casa vai bem e as demais também. Agora, quando a gente se fecha em círculos, muitas vezes carregados de egoísmo, nós trazemos prejuízos ao movimento. O movimento espírita é composto de criaturas humanas falíveis, sujeitas a deslizes de todo tipo. A causa, apesar das deturpações que às vezes nos permitimos, doutrinariamente falando, a causa não sofre prejuízo, a causa é inatacável, a sua essência permanece. Agora, o movimento espírita, composto por criaturas humanas falíveis, que somos nós, podemos comprometer o andamento das atividades. A causa não sofre prejuízo, o movimento sofre. E, às vezes, uma pessoa se aproxima do espiritismo e encontra uma casa destrambelhada, desorganizada, cheia de problemas. Isso aqui é espiritismo? Não, não é espiritismo. Aquilo é uma casa composta de pessoas, como quaisquer outras casas. Uma casa espírita deverá esforçar-se, apesar da fragilidade de seus integrantes, em ser uma representante deste conteúdo doutrinário moral que está à disposição. E eu quero aqui fazer uma homenagem ao Centro Espírita Allan Kardec, pela produção desta casa ao longo dessas décadas todas, desde lá 1938. Porque não se trata apenas de palestras no salão, não é mesmo? O Centro Espírita que se projetou, esta casa que se projetou em várias atividades sociais e vários núcleos que daqui se desdobraram, fizeram com que esta casa se tornasse uma referência em Campinas e se tornasse um foco irradiador de trabalho e de atuação espírita ao longo das décadas, com os vultos que por aqui trabalharam e que todos nós lembramos com carinho. Pela projeção desta casa no cenário espírita do movimento. Então, o dia 15 de setembro é uma data de importância histórica no movimento espírita, na própria história da doutrina espírita em Campinas. E por tudo isso, nós queremos convidar você, que talvez não tenha visto, visite o site do SEAC, visite lá para ver a exuberância do conteúdo, o cuidado do conteúdo com as palestras, etc., e, naturalmente, a editora, porque a editora tem um acervo valoroso de obras, de autores consagrados, conhecidos, comprometidos com o conteúdo espírita. Então, o Centro Espírita Allan Kardec está para ser conhecido em sua integridade, seja através do site, que aqui está, seac.org.br, seja através do próprio site da casa, e aí está, da editora, melhor dizendo, e aí está o WhatsApp para aquisição das obras, porque muita gente vai ver gravado depois, então é importante deixar registrado, né? E nós tivemos a felicidade, a honra de ter um livro nosso, lançado aqui pelo SEAC, a convite antigo do nosso Quequia, que hoje consigo responder a ele. O Quequia dizia, você precisa entregar um livro para o Kardec, o tempo foi passando, não deu tempo, ele desencarnou, mas o compromisso ficou dentro de mim, e agora deu certo de trazer o Causa e Casa Espíritas. Esse livro originariamente foi escrito em 1999. Foram poucos exemplares, foi uma edição caseira e estava desatualizado. Para vocês terem uma ideia, na referência que está no livro original, eu falava em retroprojetor. Lembra das transparências coloridas que a gente projetava na parede assim? Pois é, eu falo em giz e lousa. Mudou tudo, né? Era outro tempo, 25 anos deu uma diferença danada. Então nós reescrevemos o livro, ele foi reescrito, aproveitando seus conteúdos essenciais, mas atualizando-o. Então ontem foi feito o lançamento no shopping, com muito gosto, com muita alegria, com muita tranquilidade que nos enche o coração de gratidão. E o livro está à disposição. Está sendo lançado aqui no salão também hoje, está à disposição de vocês, e eu fico muito feliz,
não só por ser um dos autores agora que integra o quadro de autores do SEAC, mas pela doutrina, pelo conteúdo doutrinário que vai alcançar outras pessoas, vai beneficiar outros companheiros, motivar outras questões. Causa e casa espíritas. Na última página do livro, vocês vão verificar lá, eu coloquei uma sugestão de playlist em 2 canais de YouTube, onde eu coloco assuntos correlatos à causa e à casa espírita. São vídeos compactos, curtinhos, que destacam este papel do livro e do objetivo da obra. E a obra, ela passeia pelas atividades do Centro Espírita. Não é uma obra profunda, não. É uma obra humilde, muito simples. A linguagem acessível a qualquer pessoa, sem aprofundamento, mas dando uma passeada, uma visualizada nas variadas atividades de um Centro Espírita, para que nos motivemos a esse trabalho constante. E eu estou aqui hoje, muito honrado de estar aqui, tanto ontem pela oportunidade como agora, e honrado pela presença do amigo Emanuel Cristiano. O Emanuel é um amigo de longa data. Eu não poderia, numa palestra como hoje, falando do meu primeiro livro, porque se seguiram outras 2 dezenas de livros, né? Inclusive, coincidentemente, saiu um agora pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, saíram juntos por coincidência, mas eu não poderia, numa abordagem desta manhã, com o Emanuel aqui do meu lado, pedir-lhe que venha algo dizer do seu coração sobre a casa espírita. Por favor, Emanuel, não poderia dispensá-lo. Esses amigos... É uma honra imerecida, porque a tarefa é do Orson, né? Mas são muitos anos de conhecimento, de atividade, de trabalho. Orson Peter Carrara é a grande voz do interior do estado de São Paulo. O interior do estado é vibrante, tem um movimento espírita organizado, e nós devemos a projeção desse movimento ao Orson e sob os cuidados de Cair Barchutel. Mas uma casa espírita no mundo, dizem os espíritos amigos, ela é uma embaixada celeste. Embaixada é uma instituição que representa um país em outro. A casa espírita é a instituição que representa o mundo espiritual na terra. Então, observar companheiros lúcidos fazendo uma abordagem, uma observação, um estudo acerca da responsabilidade e da profundidade das nossas instituições, é muito importante. Não é uma casa comum, diria a professora Terezinha Oliveira. É um ambiente no qual os espíritos realizam delicadíssimos trabalhos. Nós estamos agora ouvindo essa palestra cheia de luz e a espiritualidade amiga está nos dando um passe, está retirando espíritos obsessores, os anjos guardiães de cada um de nós aproveitando a psicosfera da casa, um ambiente espiritual elevado, nobre, digno e bom. Esses espíritos bondosos estão nos socorrendo e nos enchendo de lucidez sobre o nosso propósito na Terra, apoiando eles todos, esse propósito na espiritualidade, motivando-nos a continuar. Meus irmãos, a casa espírita não é composta de paredes. Somos nós, os seres humanos, encarnados e desencarnados, que precisamos sustentar a tocha da verdade. Que será do espiritismo quando nós retornarmos? Já imaginaram daqui 200 anos não encontrarmos o Centro Espírita Allan Kardec e as outras casas que compõem o nosso movimento? Que será da doutrina dos imortais? Porque Deus a confiou a cada um de nós. Somos responsáveis. Richard Simonetti teve a oportunidade de dizer que nós não podemos ser apenas os frequentadores do banco. Temos de nos interessar, de repetirmos o que disse o apóstolo Paulo: Senhor, que queres que eu faça? A professora Terezinha Oliveira nos orientava, todas as vezes que nos sentíamos desmotivados, todas as vezes que nos sentíamos incapacitados para trabalhar, ela dizia que Deus nos aproveitava, que nenhum de nós se envaidecesse, que tudo era serviço. Então, meus irmãos, nesta manhã, em que Orson está recordando a beleza, a grandeza, a responsabilidade de uma casa espírita, ergamos as nossas mãos.
Senhor, nos aproveite, sustentemos nos nossos braços fortes e firmes a tocha do Evangelho, para que ela, a tocha, nos ilumine, para que o Evangelho nos transforme e para que o Espiritismo seja dignamente representado. Não podemos. Os fundadores desta casa e os primeiros da nossa fé, muitos citados pelo Orson, deram a própria vida em holocausto de amor para que pudéssemos estar sentados aqui ouvindo palavras de vida eterna. Nós somos a casa espírita, porque no momento de dificuldade, de dor, de angústia, é aqui que estamos. Vejam como o Espiritismo é extraordinário e ele atua na nossa economia doméstica. Quando nós estamos doentes, enfermos, a gente vem tomar um passe, não paga nem o médico. E economizamos o médico. Quando queremos uma orientação, a gente vem à casa espírita, ao acolhimento fraterno, não vai ao psicólogo, não vai ao psiquiatra, mais economia. Quando a gente quer uma instrução da vida do infinito, o que aconteceu com os nossos parentes, para onde iremos, é aqui na casa espírita, e de graça. O de graça recebestes, de graça dai, conquanto seja respeitável, nada tem a ver com a nossa falta de compromisso na manutenção dos nossos centros. Nós vamos oferecer de graça ao nosso trabalho, mas vamos contribuir com os nossos recursos para que a luz permaneça acesa, para que o ventilador funcione, para que o chão esteja limpo. Isso é uma obra de amor, porque dizer que a gente ama a casa espírita e só tira e não contribui, mas eu já dou passe à minha contribuição. Esse é o nosso dever de espíritas lúcidos. Nós estamos trabalhando pela nossa evolução. Então, manter as nossas casas espíritas. O espírito de Emmanuel chama o centro espírita de templo. E esse templo, onde há uma manifestação divina, traduzida pelos amigos espirituais, necessita estar de portas abertas. Então, meus amigos, meus irmãos, perante a nossa responsabilidade, levantemo-nos, conscientes, amorosos, lúcidos, para que ao retornarmos do lado de lá, os bons espíritos possam ter o que ler na prestação do nosso serviço. Como cada um de nós será identificado na vida do infinito. Como cada um de nós será recepcionado do lado de lá. Sim, como é que ensinou Jesus? Quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus. Quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante de Deus. Caprichoso esse Jesus, não é? Gosta de mim, eu gosto de você. Não gosta de mim, eu não gosto de você. O que ele quis dizer com isso? Ora, quando nós confessamos Jesus e o Espiritismo em nossas vidas, quando nós vivemos nos esforçando no limite de cada um, nós granjeamos amizades espirituais. Os bons espíritos nos conhecem, porque atraímos pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, a presença deles. E por ocasião da nossa desencarnação, eles próprios vão dizendo, olha, o João, a Maria, o Antônio estão retornando, vamos recebê-los, porque eles deram testemunho, eles trabalharam, nós os conhecemos. Agora desencarna o Emmanuel. Chego do lado de lá, uma escuridão inabitual, pranto e ranger de dentes. Digo, acho que estou no umbral. E de repente ergo uma mão, vejo um ser iluminado, peço ajuda. Ele se aproxima e diz, quem é? Eu digo, sou Emmanuel. Não, seu nome não conta na minha lista. Não, mas eu não fiz o que devia, eu não dei testemunho do Espiritismo, nem do cristianismo. O benfeitor dirá, me desculpe, eu estou um pouco atrasado, tenho de ir ao centro Allan Kardec para fazer a proteção da palestra das 10 e não te conheço. Quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Nós não seremos reconhecidos, porque proteção espiritual nós não ganhamos, é conquista, pelo trabalho. E a espiritualidade amiga não nos conhece pelos títulos acadêmicos. A espiritualidade amiga não nos conhece pela economia registrada no banco ou na poupança, pelo salário de cada um de nós. A espiritualidade amiga nos reconhece pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, meus amigos, vida longa ao Orson Peter Carrara.
Ainda lembrava há pouco o poema de Castro Alves: ó bendito que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Vida longa a esse amigo, vida longa à editora Allan Kardec, que traduz luzes do infinito, vida longa ao Centro Espírita Allan Kardec, e que todos nós, confiantes, unidos, ergamos a tocha da verdade, a luz da razão, para que o Espiritismo nunca se apague na terra e nas nossas vidas. Parabéns ao Centro Allan Kardec, e eu vou pedir uma salva de palmas a esta casa. Deus te abençoe, viu? Eu que agradeço. Orar. Muito obrigado. Eu não ia perder a oportunidade, né? Esse amigo querido de tantos anos, presente aqui conosco hoje. É tão difícil a gente se encontrar, sabia? A gente está em lugares diferentes, né? Então, a nossa gratidão imensa por esse instante. O livro está à disposição e a gente fica muito feliz, porque ele não deixa de ser uma receita para a instituição, para a editora, continuar os seus projetos, as suas lutas, né? Nós agradecemos imensamente. Eu, muito honrado, cumprimentando a casa e a cada um de vocês, eu diria ao Centro Espírita Allan Kardec: prossiga! Prossigamos trabalhando com Jesus. Eu me incluo, óbvio. Muito obrigado.